para gravar. Hoje é o nosso último encontro, né, de conteúdo novo, vamos dizer assim. Então, a gente finaliza os conteúdos, né, de algoritmos 2 hoje. E além disso, né, é o último dia de apresentação, né, relacionado aos temas aí, aos métodos que foram apresentados nas últimas aulas. Então, semana passada a gente falou de 2 métodos aí de ordenação, que foram o Bubble Sort e o Selection Sort. E hoje a gente finaliza a parte dos métodos de ordenação com o Insertion Sort e o Quick Sort. E aí, lembrando, mais uma vez, né, a proposta dessa atividade, de certo modo, era que vocês, né, cada grupo estudasse, entendesse um dos métodos para passar para o restante da turma, né? Agora, aproveito para reforçar, o objetivo não é que ninguém fique extremamente tenso, né? Eu sei que sempre rola uma tensão, mas assim, é o que eu falei nas últimas aulas também, então a gente vai estar aqui, eu estou o tempo todo também interagindo com vocês, então qualquer dúvida eu posso ir auxiliando, respondendo, sem problema algum. Então fiquem aí tranquilos com relação a isso, aos que vão apresentar. E aí eu iria sugerir a gente começar com o Insertion Sort. A gente tem 2 grupos aí com o Insertion Sort. Não sei se estão todos aí. Tem algum grupo que esteja completo aí, o grupo? Tem o nosso do Insertion Seu tá, Sort, Renata? professora. Mas eu acho que o Nathan não tá aqui, eu não tô vendo ele aqui. Acho que ele vai entrar agora. Acabou de entrar. Tá entrando. Eu acho que o Rafael também não tá. Ele tá mandando mensagem aqui no WhatsApp. O Nathan já tá. Oi, tô Rafael, aqui. Rafael tá aí? Tá. Então acho que tá todo mundo. Nathan, você tá aí também? Natan para mim tá parecendo que ele tá entrando. Então tá conectando aqui. Eu liberei agora, acho que ele tá acessando. Então vamos lá. Enquanto ele vai entrando aí, acho que foi. Então vocês podem apresentar, né, o que vocês fizeram e tudo mais. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai, né, esclarecendo aí as dúvidas que ocorrerem. Alguém aí do grupo consegue compartilhar o material? Vou compartilhar a tela. Tá. Então tá. Então, a hora que... Isso, já pode aí, a hora que vocês... Gente, tá todo mundo pronto aí? Sim, eu tô aqui. Sim. Então tá. Show. Então, fiquem à vontade aí, quem quiser começar. Bom, só falar que o nosso trabalho já tá falando aqui sobre Insertion Sort e quem vai começar apresentando é o Nathan e depois o Lucas. Sim, que eu vou falar a parte inicial do Insertion Sort. Então o Lucas primeiro, né, Lucas? Sim, o Lucas primeiro. Sim, o Insertion Sort, ou ordenação por inserção, é um algoritmo de ordenação que, dado uma estrutura array ou lista, constrói uma matriz final com elementos de cada vez, ou uma inserção por vez. Assim como o algoritmo de ordenação quadrática, é bastante eficiente para problemas com pequenas entradas, sendo mais eficiente entre os algoritmos dessa ordem de classificação. A ideia por trás desse método é percorrer a exposição do array, começando com o índice 1. A cada nova posição é como um novo elemento, e você precisa inserir no lugar correto no subarray ordenado à esquerda daquela posição. Agora quem vai falar é o Nathan. É você, Nathan? Isso é o exemplo das cartas. Isso aí. Bom, um exemplo prático do uso do Insertion Sort é o modo como a gente organiza as cartas do baralho, enfim, de qualquer tipo de carta na nossa mão. Tanto em ordem crescente como decrescente. Basicamente, quando nós pegamos as cartas na mão, elas vêm, obviamente,
todas embaralhadas, né? E automaticamente a gente já pensa em ordená-las de modo crescente. Acho que todo mundo já planeja, né, organizar em ordem crescente. E a gente faz isso tão automático que a gente nem percebe, mas eu vou tentar aqui explicar passo a passo como funciona o Insertion Sort para vocês verem a relação entre os dois. No Insertion Sort, a gente vai pegar a primeira carta da esquerda, né, da esquerda, nossa mão, vai comparar com todos as demais. Mas isso é tão rápido que a gente nem percebe. Então vamos lá. A gente pega a primeira carta e compara com a segunda. A primeira e a segunda carta da esquerda. Se a segunda for maior, for menor no caso, a gente vai passar essa segunda para a primeira. No caso do Insertion Sort, a gente vai copiar essa segunda carta para uma variável auxiliar, vai jogar ela para frente e a da frente vai para trás. Então vai trocar essa ordem com a auxiliar de cima. Então, por exemplo, a gente vai pegar a carta da segunda posição, vai copiar para cima, vai transferir a que estava na primeira para a segunda, e a segunda, que está na variável auxiliar, vai para a ordem da primeira. Mais para frente tem um exemplo que vocês vão entender melhor como funciona isso visualmente. Mas em tese é isso, ela vai levar essa variável auxiliar, vai trazer a primeira para a segunda e a auxiliar para a primeira. E ela seguindo todo o vetor fazendo essa alteração. Vendo se é maior, copiando para auxiliar, jogando para a anterior. Vai para a próxima, vê a auxiliar, copia para auxiliar, joga para a anterior para atual e a auxiliar para anterior. E vai fazendo isso até o array ficar todo ordenado em ordem crescente ou decrescente. Mais para frente vai ter um exemplo visual no slide, dá para ver direitinho como funciona. Mas basicamente é isso, o funcionamento do exemplo prático. Nathan, fiz um exemplozinho aqui no Painting, que também vai ser mais fácil também para você explicar, que depois eu compartilho também. Pode ser. Tá? Aí o próximo, as características, quem ficou com as características acho que foi o Rafael, não Sou foi, eu. Rafael? Isso. Tá. O Insertion Sort, apesar dele ser menos eficiente do que o Merge e o Quick Sort, ele tem umas características muito boas, que a leitura, a manutenção e a implementação dele são simples. Ele é bem estável, ele não muda a ordem relativa dos elementos. Ele é útil para pequenas entradas, ele faz menos comparações e faz mais trocas. E o melhor caso dele é quando a matriz está ordenada, e o pior é quando a matriz está em ordem inversa, que ele precisa ordenar. E o caso médio é quando a matriz tem valores aleatórios sem ordem de classificação. Ou seja, às vezes o algarismo não está em ordem crescente ou decrescente, então não é nem o pior caso nem o melhor caso. Então não faz muita diferença. E ele também requer apenas uma quantidade constante de um espaço de memória adicional. Então, mesmo que ele acabe sendo menos eficiente que alguns outros métodos de ordenação, ele mesmo assim tem umas características muito boas. Agora o próximo vantagens é o José, né, José? Sim. Bom, as vantagens começando com o custo computacional dele, que é relativamente baixo. Por ele ser um algoritmo de implementação já em uma ordenação já feita, tipo as cartas, como o Nato estava dizendo. Você já tem umas cartas na mão e vai pegando mais cartas para adicionar ao seu baralho. E tendo poucos elementos para adicionar ao seu baralho, ele é um bom algoritmo para solucionar isso. Custo linear é que ele não varia muito, é praticamente a mesma coisa, custo computacional baixo. E ele
tem uma, uma fácil compreensão também. Leitura e manutenção simples do algoritmo. Aí agora as de vantagens é o Marcel, né, Marcel? Isso, E ele também vai explicar o código que ele fez também. isso. A desvantagem desse método a gente encontra quando então, tem muitos elementos na ordem inversa daquela que você quer ordenar. Justamente quando explicar ali a questão do pior caso. Porque acontece que são feitas diversas interações para cada movimentação, né? Para cada posição é feita trocas para o outro lado do vetor. E estando inverso, gasta-se muito processamento nessa brincadeira. Mas e é ruim quando tem muitas entradas também. Então ele é bom para pequenos e médios questões assim, né? Mas ele é bem eficiente na questão de ordenação, né? Não tem muitos problemas quanto a isso. É praticamente isso, as desvantagens. Agora seria o código, mas eu vou compartilhar o que ele fez. Só um minutinho. Pronto. Tá aqui o código. Você vai conseguir mostrar funcionando depois? Sim, dá pra compilar, dá pra realizar Legal. ele em cima, sabe? Bom, tem alguns bugs nas cedilhas e questões assim, mas dá para entender. Se quiser, é só falar pra eu ir abaixando, tá? Não, tranquilo. Vamos lá. O que eu pensei, né? Eu pensei em fazer essa... Primeiro eu defini que eu chamei de Random Generator, porque tem se a gente pode usar aquela função range, né, para poder gerar um número aleatório. E aí eu botei um parâmetro de 0 a 100, né, para poder gerar números aleatórios de 0 a 100, para poder ficar mais bacana a visualização da execução do código. Aí essa primeira função é apenas para gerar uma lista de inteiros, né, com a quantidade de posições que a gente passa como parâmetro. No caso, esse count aí seria isso. Entendeu? Então, cria um vetor count, com count de posições com valores inteiros gerados aleatoriamente. Aí eu usei ali um malloc para poder alocar a memória, né, dinamicamente de acordo com a quantidade de posições que eu vou passar como parâmetro. E aí, simplesmente, ele vai populando esse vetor com um número aleatório gerado pela função range, baseado no número 100 lá do random generator. E aí ele retorna esse ponteiro dessa lista para mim, né, que a gente vai usar depois. Essa função print integer list é simplesmente só para printar toda a lista, né? Então eu passo como parâmetro o ponteiro inicial da lista com a quantidade de posições que eu informei lá, que é a quantidade de posições da lista toda. Então ele simplesmente printa tudo e pula a linha lá no final só para dar ter uma noção. Aí é que vem o algoritmo em si de insertion sort. Qual é a situação? Eu passo essa lista com, né, digamos, lista confusa, né? Uma lista com os valores aleatórios dentro dela. Passo também a quantidade de posições que ela tem. E eu não precisava, mas eu quis passar um parâmetro que eu chamei de order by, que é simplesmente só para eu definir se eu quero ela crescente ou decrescente, entendeu? E aí eu estabeleci que se esse parâmetro order by
for menor que zero, seria decrescente, maior que zero seria crescente. Tá? Mas é só uma questão palhaçada. Enfim, aí eu declaro as variáveis que eu vou usar e aí eu testo o order by lá. Se ele for igual a 1, por quê? Porque na realidade eu fiz uma funçãozinha só para normalizar esse número order by aí, mas depois a gente fala. Aí se ele for igual a 1, ele vai na ordem crescente, correto? Isso, para a ordem crescente. Onde ele, para cada posição do vetor, né, o for i igual a 0 até i menor que count, ou seja, a quantidade de posições que o vetor tem, ele vai fazendo aquela brincadeira ali. Enquanto j for maior que 0 e a posição que eu tô for menor que a posição anterior, ele vai trocar essas posições, né? O valor dessas posições. Então, armazena numa variável auxiliar, faz a troca entre as posições, volta com o valor para auxiliar na posição anterior e diminui o j. Beleza. E aí, roda o i, faz todo esse processo de novo. Então, daí é que está o problema caso esteja na ordem inversa daquela ordem que você quer. Porque cada vez iria fazer diversas iterações dentro do while, dentro do for do i. Beleza. E aí o else é só para, caso não for igual a 1, quer dizer que é igual a outra coisa. Então, seria a ordem decrescente, onde a única diferença é o sinal, que na parte de cima se a posição que eu tô é menor que a posição anterior, vai ser a posição que eu tô maior que a posição anterior. Faz a mesma troca, tá? E aí no final dessa função a gente retorna novamente o ponteiro para a lista, né? O ponteiro inicial da lista. Aí essa é a funçãozinha palhaçada lá que eu falei, só para normalizar o número, né? Se for maior que 0, retorna. Se for menor que 0, retorna -1. Qualquer outra coisa, retorna 1. Para dizer que é crescente. Beleza. Aí agora vem a main, que é onde tá a brincadeira bacana, né? Pode descer um pouquinho. Pode descer mais. Esse é o final do código. Ué, não dá para enxergar aqui. Aqui eu só vejo até a linha 74. Ah, agora foi. Agora foi. Beleza. Agora, né? Foi. Pô, fica difícil de ler, mas enfim. Bom, vamos lá. Puxando a main. Rodando a main, o que acontece? Eu declaro as variáveis que eu vou informando depois, né? Que é count, que é aquela quantidade de posições, mais a variável order by, que é só para saber em qual ordem que eu vou fazer. Vou querer o resultado final. Aí temos a função sRand time null, com o parâmetro time null, porque ela é usada para aleatorizar números inteiros com base no horário exato da sua máquina, creio eu. Até onde eu sei, isso que acontece. Porque, na realidade, não existe aleatório, né? Então, o computador ele sempre gera qualquer número, e se você não usar esse parâmetro sRand time null, ele aleatoriza os mesmos números, ironicamente, né? Então, eu acredito que essa função usa a hora para poder fazer isso, e como a hora nunca vai ser a mesma, logo os números gerados nunca serão os mesmos. Beleza. Aí vamos lá. Insira a quantidade de números a serem ordenados. Isso é só para dizer qual o tamanho do vetor que você quer, em outras palavras. Aí vai, scanf, count, beleza. Aí informe a ordem serem ordenados. Se n maior que 0, vai ser crescente, ou n menor que 0, vai decrescente. Aí você bota lá qualquer número dentro desses inteiros aí, beleza? Aí rola a função lá para normalizar o número, o order by recebe a função com o parâmetro order by. E aí eu declaro uma lista, né, uma lista de inteiros já com aquela função integer list para gerar os números aleatórios. Então é uma lista já com os números aleatórios dentro dela. Printo ela para mostrar como é que ela está, quão aleatório ela está. Faço ali vejo testo o order by para ver se vai estar em crescente ou decrescente, escrevo na tela e depois eu printo a lista de inteiros com o parâmetro que é a lista que eu gerei agora dentro da função de insertion sort, já com a quantidade de valores que eu
com as variáveis que eu setei, né? Que é a quantidade de valores mais a ordem que eu quero. Então, ela retorna a lista dentro da posição do primeiro parâmetro e o segundo parâmetro, novamente, é a quantidade de posições que o vetor tem. E aí ele printa a lista, novamente. Entendeu? Vai fazer mais sentido quando a gente vê funcionando, né? Então, pode botar aí para rolo, só para a gente ter uma noção. Apertei F11 aqui, calma que E sempre qualquer abre dois. dúvida, estamos aí, né? Só um detalhe. Dá pra ver aí? Insira a quantidade de números a serem ordenados? Faltou aquele LCAO lá, né? Mas tudo bem. Dá para entender, né, galera? Dá pra ler? Sim, tranquilo. Tá dando pra ler. Dá. Eu vou colocar 3 números. Aí vou colocar 0, que é ordem crescente. Isso. Que aí vai virar 1, vai virar Pronto. crescente. Então, ele gerou Aí eles... 62, 23 e 93 e ordenou para 23, 62 e 93 porque estão em ordem crescente. E aí pode roda aí para 10 posições, só para ver que funciona melhor. Porque antes eu fiz 5, deu um bugzinho. Eu não sei se vai acontecer de novo, mas tudo bem. Vou colocar Comigo 10 eu aqui. testei até 20 posições, rolou tranquilo. Não, então vamos lá. Foi. Então, aí gerou 31, 84, 58, 83. Então, totalmente aleatório e antes de 100, né? Por causa daquele parâmetro lá que eu defini lá em cima. E, novamente, crescente na ordem certinha. Tenta botar um decrescente, né? Bota aí, -2 na informe a ordem lá, só para ver que se tá funcionando. Coloca 10 números de novo? Bota 10, tá bom. Só que aí bota -1. Eu vou Isso. colocar -2. Tá bom. Tá certinho? Tá, 63, decrescente. 63, 55, 55. Né? Números iguais, ele simplesmente mantém a mesma ideia, né? Não é maior que o outro, nem é menor que o outro, então indiferente qual é a posição que eles estão. Vai 46, 17, 1, 30, 12, 2. Entendeu? Então é só a questão do sinal lá que dá para mudar a ordem crescente e decrescente. E é isso, cara. O código está aí. Qualquer dúvidas? Não sei se ainda falta alguma coisa da apresentação? Falta, né? Tem um demonstrativo. Sim. Que é ele fazendo a troca. Porque, na verdade, o código Insertion Short, ele não faz essa troca assim. Ele usa uma variável auxiliar que eu até fiz. Depois eu vou compartilhar com vocês que eu coloquei aqui no Paint 3D, que é como se fosse uma pré-visualização do que nós fizemos na animação, para a animação não ficar um pouco confusa para vocês. Para fechar, sou eu com a conclusão sobre o Insertion Short. Bom, como todos os meus colegas de grupo já falaram, ele é um método mais utilizado de forma inconsciente, como o exemplo das cartas. Ele é estável, de simples implementação e manutenção também, como o José havia dito. Ele pode ser uma má opção para ordenações inversas e também com muitos elementos. E ele tem um alto custo para a movimentação dos elementos no vetor, como também tinha falado o Marcel como desvantagem. Agora eu vou ver aqui o que eu compartilhar para ver. Aqui. Pronto, eu vou fechar aqui o PowerPoint. Vou mostrar aqui. Então, aqui dá para ver direito? Sim, dá.
Então, esse aqui seria mais ou menos como, por exemplo, se nós pegássemos 5 números e colocássemos eles, aí colocasse igual o exemplo do Marcel. O programa lesse, ele escolhesse o número 5, 4, 3, 2, 1. Aí, como o insertion short ele tem que comparar o elemento chave com o elemento à direita, ele começa na posição 1, porque senão, se ele começasse na 0, ele não teria nenhum elemento a ser comparado. Então, ele vai comparar esse número 4, ele vai comparar o número 4 com o número 5, e como o 4 ele é menor do que 5, esse 4 ele vai para uma variável auxiliar, e o 5 ele vai ser, o insertion short ele utiliza de um elemento de cópias. Então, esse 5 ele vai ser copiado para a direita e os outros números vão continuar os mesmos. Aí depois ele vai pegar, como o 5 foi para a direita, ele vai pegar essa variável auxiliar 4, o 4 que está na variável auxiliar, e vai colocar na posição 0. Porque ele pega a posição que ele está, que seria o J do exemplo do Marcel, menos 1. Então, ele pegaria esse número 1 aqui da posição que o 5 foi, menos 1, que aí ia ficar, o elemento vai ficar na posição 0, o 4 ficaria na posição 0. Agora eu vou compartilhar a animação que a gente fez. Deu para entender isso, gente? Sim, deu. Sim, tranquilo. Tá. Deixa eu ver aqui. Aí aqui tá a animação.
Pronto. Acho que já foi tudo já. Pronto, professora, já foi tudo já. Obrigada, gente. E aí, alguma dúvida, gente? O que vocês acharam? Tiveram alguma dúvida, alguma pergunta? Na hora da prova eu vou descobrir se tem dúvida. Acho que não, acho que deu para entender direito. Tem que descobrir antes, Rodolfo. Não pode esperar na hora da prova, não. Não, essa vai ser na hora da aula, né? Então acho que eu tô. Nada, então, gente? Tudo tranquilo? Sim, para mim Sim. tá bom. Ficou show. Se eu não mandar eu fazer um algoritmo desse na hora da prova, tá bom. Vou pensar nessa possibilidade. Porque eu preciso de pelo menos uns 3 dias. Entendi. Vou pensar, mas eu vou pensar com carinho, pode deixar. Muito carinho, professor. Eu acho que só a peça já varia a prova já, tá bom. Bom, vamos lá, gente. Nós estamos aí com um tempo corridíssimo e temos ainda o Quicksort para apresentar. Agora, antes disso, uma pergunta. O outro grupo que seria do Insertion Sort está aí? Tem alguém aí do grupo ou não? Sim. Não, o outro grupo. Ah, Vocês do outro apresentaram, grupo. né? Ah, tá. Tem 2, eu não sabia. Todos os métodos de ordenação Tá ficaram... com sono ela, professor. É a atenção, né, da apresentação. Vamos lá, acho que era o Miguel, Matheus, Guilherme Araújo, Thiago Antônio, Rodrigo. Acho que não, né? Tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai passar para o Quicksort, e depois, se ainda tiver também qualquer dúvida, a gente vai esclarecendo depois, a gente ainda tem a semana que vem para dar uma reforçada aí nos tópicos de um modo geral. Professora, tem o Thiago ali, ele respondendo no chat. Só o Thiago, né? Tá. Uhum. Então, vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Quicksort por uma questão do tempo. E aí depois eu vejo direitinho com o Thiago sobre o grupo dele, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, então, o grupo do Quicksort também tinham 2 grupos. Os 2 estão aí? O meu tá. Bom dia. Bom dia, o meu Agora, também. Alessandra, Caio, Eric, João Paulo, Maiara, estão todos aí? Não? Não, o João Paulo e a Mayara estão sem internet. Sim, só não tá a Maiara, professor. Tá. E o outro grupo é? Eu e o Glauber. O Juan. Eu tô aqui, Bom dia. Glauber e eu. Juan e Glauber. Juan e Glauber. Tá. Então, vamos lá. Mas eram só vocês 2 mesmo, Juan? Ou tinha mais alguém antes? Tinha mais gente, mas trancaram a faculdade. Aí no final só sobrou eu e ele. Só ficou vocês 2. Tá, beleza. Então, vamos lá. Algum grupo quer aí, por livre e espontânea vontade, apresentar? Eu vou, pô. Então, tá. Grupo do Eric. Eric, Foi o Eric isso. que respondeu. Isso. Tudo bem, então? Eles apresentarem? Tudo bem, Juan? Tudo bem, Glauber? De boa, vai lá. Acho que ninguém nunca se importa, né, na prática. Não, mas eu pergunto, a gente... Eu pergunto por uma questão, né, de justiça. Bom senso. Vai lá, Eric. Não, se você quiser, a gente pode se encontrar aí para resolver isso. Agora, se der tempo, aí a gente faz um complemento aí com o grupo do Juan, tá? Do Juan e do Juan. Sem problema. Então, vamos lá, gente. Vamos começar, então, porque a gente tem aí pouco tempo, 20 minutos mais ou menos. Então, a gente vai começar o Quicksort. Aí, no finalzinho, eu faço o comentário tanto do Insertion quanto do Quicksort para a gente dar uma finalizada.
Então fiquem à vontade aí para quem for compartilhar, né? Comecei a compartilhar aqui a tela, tá indo? Tá indo. Pera. Tá pra ver bonitinho aí o slide? Ah, beleza. Sim. Beleza. O meu grupo aí é a Alessandra, o Caio, e o João Paulo, a Maiara e o Pedro Lucas. A Maiara e o João, eles estão sem internet na casa deles esses dias aí. Aí eles não vão conseguir estar aqui com a gente hoje. Mas tudo tranquilo. A gente vai falar do Quicksort, que, como o próprio nome já diz, ele é um método mais rápido. E ele funciona, e a nossa apresentação vai se dividir em duas partes. Uma minha aqui com um slide falando de como ele funciona, e depois o vídeo da Alessandra demonstrando como o Quicksort funciona. O Quicksort é um desses métodos de ordenagem que existe para resolver esses problemas de número de coisas aleatórias para botar em ordem crescente, correto? No caso, o Quicksort, ele usa um método conhecido como dividir para conquistar, que eu vou explicar quando eu for como funciona isso quando a gente for falar do código e como ele realmente funciona. E como eu estava falando do Quicksort, ele tem esse nome assim porque ele funciona de uma forma bem rápida e até meio fácil assim. Ele funciona da seguinte forma: você vai definir algum dos elementos que você quer ordenar como um pivô, e aí ele vai fazer 3 sublistas. A primeira sublista são os elementos que têm a chave menor do que o pivô que você escolheu. A segunda sublista é o próprio pivô, e a terceira sublista são os elementos maiores do que o pivô. E quando ele começa a rodar, ele vai dividindo. Por exemplo, vou passar para o código, para essa parte que ele vai explicando, né? Aqui a gente tem essa sequência de números aleatórios, e ele escolheu 3 como pivô. E aí ele vai pegar todos os números menores que 3 e ele vai fazer a primeira sublista, todos os maiores do que o 3 e fazer a segunda sublista. E dentro dessas sublistas, aí sim ele vai comparando e dividindo os números em ordem crescente. No final, fazendo com que os números fiquem em ordem. Aqui fica o código. E como a gente pode ver, ele é feito dessa forma. A gente faz uma função, que é a partição, que vai dividir o pivô dos outros demais subgrupos. E aí ele vai comparando e dividindo eles para ficar na ordem crescente. Aí agora eu vou falar das vantagens e desvantagens do Quicksort. O Quicksort ele é muito bom para ordenar arquivos de dado, porque como ele divide em 3 sublistas e daí ele vai dividindo, ele faz isso de uma forma muito rápida e muito eficiente. Ele basicamente não necessita de espaço adicional de memória, de armazenamento. Ele usa uma pequena pilha de memória auxiliar. Ele também funciona muito bem com listas grandes. É um dos métodos mais rápidos de ordenação, tanto que o nome dele é Quicksort, como eu tinha falado antes. E quando os dados estão muito bagunçados, ele funciona também muito bem por conta disso. Ele definiu um pivô e ele separa pelos maiores e os menores do pivô e trabalhando em cima disso. Os problemas dele, as grandes desvantagens, é que ele não é um método muito estável e a implementação dele é um pouco difícil. Assim, se qualquer coisinha que você errar, pode levar a uns erros bem bizarros, assim, para falar a verdade. E agora eu vou passar o vídeo da Alessandra, dela demonstrando como funciona isso. Esse daí é o vídeo demonstrando o código que a gente viu lá, tá? O funcionamento do código. Eu tomei um susto, Alessandra. Tu não falou que ia falar. Achei que era do vídeo, aí começou duas vozes susto. Não, sei lá. Beleza, pode dar play? Pode. Vai lá. Tá sem áudio, mano, o vídeo. Tá sem áudio? Aham. Tá. Cara, não sei.
Agora. Eu aumentei pro máximo, peraí. Vem. Tá Não, indo? tu tem que ir lá no compartilhar a tela, tu tem que botar para apresentação de áudio também. Tá, Aí pera. vai aparecer o som. Stop share. Aonde, cara? Eu boto na screen. Ah, Tu vai pera, pra share computer. compartilhar e Tá. Já foi, acho Beleza? que foi. Ajuda dos Vê se tá escutando agora. É o nosso pivô que a gente escolheu. Tem que voltar, Eric. Agora tá ok. Sim. Pergunta Valeu, obrigadão, hein. esse método de ordenação é bem simples. Ele consiste em você escolher um pivô. Esse pivô pode ser o primeiro elemento da sequência, o último elemento da sequência, o elemento do meio ou um elemento aleatório. Você tem duas setas. A seta vermelha, ela pergunta se o elemento que ela está apontando é menor do que o nosso pivô que a gente escolheu. E a seta preta, ela pergunta se o elemento que ela está apontando é maior do que o pivô que a gente escolheu. Então a gente vai começar. Eu vou escolher o número 3 para ser o nosso pivô, tá? E a gente vai começar com a seta preta. O 9 é maior do que 3? Sim. Então o 9 vai para a posição vazia. E a seta vermelha anda. O 1 é menor do que 3? Sim. Então o 1 sai da posição e ela vem para a posição vazia e a seta vermelha para e a preta anda. O menos 3 é maior que 3? Não. O 5 é maior que 3? Sim. Então ela sai daqui e vai para a posição. A vermelha anda. Menos 6 é menor do que 3? Sim. Então ela sai dessa posição, vai para a posição que está vazia, essa seta preta anda. O 2 é maior que 3? Não. O 6 é maior que 3? Sim. Então o 6 vai para a posição. E a vermelha anda. O 8 é menor do que 3? Não. As setas se encontram. O 3 fica nessa posição. O 3 está ordenado. Dessa vez eu vou escolher o número 1 como nosso pivô. O 2 é menor do que 1? Não. Próximo. O menos 6 é menor do que 1? Sim. Então ele vai para a posição que está vazio e a seta preta anda. O menos 3 é maior do que 1? Não. As setas se encontram. O menos 1 vem para essa posição, o menos 1 está ordenado. O 2, como está sozinho, a gente diz que naturalmente ele também está ordenado. Aqui, escolhe. Vou escolher agora o menos 6 como nosso pivô. E a gente começa. O menos 3 é menor do que o menos 6? Não. Então, as setas se encontram. O menos 6 está ordenado. O 3, como está sozinho, também está ordenado. A gente passa para o lado de lá. Vou escolher o 8, dessa vez, como nosso pivô. E a gente começa. O 9 é menor do que 8? Não. O 5 é menor do que 8? Sim. Então o 5 vem para essa posição. O 6 é maior do que 8? Não. Elas se encontram. O 9, o 8 está ordenado. O 9 está sozinho, então naturalmente a gente já diz que ele também já está ordenado. O 5 e o 6. Vou escolher o 5 como nosso pivô. Vamos lá. O 6 é menor do que 5? Não. As setas se encontram. O 5 está ordenado. O 6 está sozinho, então o 6 também está ordenado. Essa é a nossa sequência de ordenação.
Obrigada. Essa aí foi a nossa apresentação. Obrigado. Basicamente é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida aí? Tranquilo, ficou show. Acho que Professora? deu pra visualizar bem, né, aí no vídeo. É isso, basicamente, né? Professora? E aí, gente? Alguma dúvida? Não, é um método bem mais inteligente, né? Sim, ele é mais rápido, né, em comparação com os outros, mas, assim, de fato, com relação ao entendimento do código, ele é um pouquinho mais complexo de entender. Ele é bem difícil de fazer o código, na real. Assim. É mais complicado de entender do que os outros. Os outros são, vamos dizer assim, mais naturais ao que a gente faz manualmente, né? Vamos dizer assim, ao pensamento inicial que a gente tem para ordenar. O Quicksort, apesar de ser, na maior parte dos casos, mais eficiente do que os outros métodos, ele exige um pouco mais, né, para entendimento de como ele faz toda essa manipulação, né? Então, a gente percebe que ele vai dividindo o vetor sempre em partes, não necessariamente com o mesmo tamanho, por isso que chama dividir para conquistar, porque ele vai sempre considerando uma parte do vetor e vai aplicando ali em cima daquele processo e vai sempre dividindo até conseguir ir ordenando todo o caso. Então, ele usa para dividir, né, o pivô. Então, eu escolho um pivô, seleciono um pivô, que é o elemento que eu vou, naquela rodada, colocar na posição correta. E a partir do momento que eu coloco na posição correta, antes do pivô, né, vão estar todos os menores, depois do pivô, todos os maiores que ele. Então, ele vai fazendo, desse modo, já uma organização prévia, né, de modo que vai facilitando as próximas comparações. Mas, de fato, ele exige mais com relação ao entendimento desse processo, de como faz. É importante também frisar o seguinte, que com relação ao pivô, a gente tem formas diferentes de aplicar o Quicksort. Então, eles apresentaram uma versão com pivô aleatório, né? Podendo variar o método de escolha desse pivô, vamos dizer assim. Tem versões do Quicksort que consideram o pivô sempre o elemento do meio, ou sempre o primeiro elemento do vetor, então, do subconjunto, né, em questão. Então, tem formas variadas. Então, é possível de se encontrar versões de código um pouco diferentes, que vai depender de como eu estou escolhendo esse meu pivô. Tá? Então, só para reforçar esse ponto. E aí, isso impacta na escrita do código, dependendo de onde eu estou, de que forma eu estou selecionando esse pivô. Mas os dois pontos principais, né, do Quicksort é isso, que ele é um método que adota esse princípio de dividir para conquistar, que aí também está relacionado com a ideia da recursividade, que a gente já tratou, né, no início do curso, e o uso do pivô para fazer esse processo de dividir para conquistar, né, para ir dividindo em partes menores e resolvendo para partes menores. Então, só para reforçar esses dois pontos. Com relação ao de inserção, né, eu acho que também ficou bem claro, né, principalmente através do vídeo, acho que ficou bem didático a questão do funcionamento do método. Então, é esse processo similar, né, à questão da ordenação das cartas. Então, eu sempre pego um valor aleatório, né, que eu vou juntar com elementos que já estão ordenados. E aí é esse processo de ir arrastando os valores até sobrar a posição do que eu quero colocar, do que eu quero inserir. Então, são métodos com, vamos dizer assim, raciocínios completamente diferentes, com características completamente diferentes um do outro, e isso também a gente percebe com relação aos outros, né, da semana passada. Só que os da semana passada, de certo modo, tinham uma semelhança maior entre o Bubble Sort e o Selection Sort. Agora, aqui não, é completamente diferente em vários aspectos, são métodos bem diferenciados. Bom,
De um modo geral, né, a gente viu as apresentações de cada método para entender um pouco o funcionamento deles. Eu diria que o principal, mais do que a parte do código, é entender como que cada método trabalha, a ideia, né, de funcionamento de cada método. Não adianta eu partir direto para o código sem ter uma ideia clara de como o método trabalha. O código é uma consequência disso. Então, é extremamente importante, antes de qualquer coisa, entender como que ele funciona. E por isso a ideia, né, de cada grupo produzir um vídeo, algum material além do slide, da escrita, vamos dizer assim, como forma não só do próprio grupo entender melhor, mas do restante da turma também. Então, foi com esse objetivo. Alguma dúvida, de um modo geral, sobre o que a gente trabalhou, né, com relação a métodos de busca, métodos de ordenação? Professora, Ah. Então, eu reparei que em todos eles há uma falta de estabilidade, como citada em todos os vídeos. Por que isso acontece? Acaba cansado, os métodos, na verdade, há uma maneira mais... Alguns são estáveis, outros não. Então, alguns, quando eu tenho, né, o valores iguais, ele mantém. Outros fazem a troca mesmo assim de posição. Então, depende muito de cada método, não são todos exatamente do mesmo modo, não. Então, assim, se a gente tem dois valores iguais, na prática não teria muito sentido fazer a troca, né? Eu vou estar aí gastando uma posição a mais, mas não são todos os 4 que a gente viu que aplicam desse modo, não. Não são todos que não fazem a troca, né? Alguns fazem. Entendi. Então, no caso, também essa estabilidade é mais na hora de valores iguais. É relacionado, esse conceito de estabilidade é relacionado com quando eu tenho dois valores iguais, se ele faz a troca ou não. Ou se ele ignora, já que são iguais, eu não preciso trocar. É com relação a isso, quando a gente encontra essa afirmação, que o método é estável, não é estável, é com relação a isso. Entendi, que aí no caso pode acabar gastando memória, espaço desnecessário fazendo a troca. Isso aí. Beleza, professora, obrigado. Nada. Bom, gente, a gente tem aí pouquinho tempo e eu queria falar algumas questões aí bem rápidas com relação, né, a todo o nosso processo de avaliação. Primeiro, né, a gente fecha essa parte, né, do conteúdo da disciplina hoje, mas na semana que vem a minha proposta é fazer uma revisão, vamos dizer assim, uma passada por esses métodos, como uma forma da gente dar uma recapitulada. Então, a gente rever o que cada método, como que cada método funciona, como uma forma de revisar, fazer uma revisão geral aí dessa parte. Lembrando que toda a parte de avaliação relacionada a AV2, né, incluindo APS e trabalho, prova, que seja, vai focar nessa segunda parte do conteúdo, que foi dos métodos de busca até agora. A parte da AV3 é que vai cobrir todo o conteúdo do semestre, tá? Então, só para relembrar esse ponto. Então, a APS, né, o que vai valer como APS é essa atividade que vocês fizeram, né, do seminário, de todo o processo. E, inclusive, eu queria aproveitar também para pedir aí para todos os grupos, por uma questão mesmo de organização e de facilidade, como no decorrer das revisões, né, algumas pessoas foram me enviando pelo AVA, por e-mail, link e tudo mais das atualizações. Eu vou colocar um novo link ali de tarefa e eu queria pedir que uma pessoa de cada grupo enviasse a última versão de tudo que vocês apresentaram. Se for o vídeo, né? Se não está com tamanho grande, for o link, enviar o link, a apresentação, só para estar centralizado ali no AVA todas as últimas versões e que
eu possa disponibilizar também para o restante da turma, se tiver ok para vocês do grupo, claro, também, né? Sem problema. Pode falar. Professora, a senhora pode repetir sobre a segunda avaliação? Eu não consegui ouvir, porque minha irmã está aqui do meu lado jogando LOL, não consegui ouvir o que a senhora falou. Tá, só com relação ao... Jogando LOL. Entendeu? Corta a internet dele, pô. Sim, sim. Fala de novo, por favor. Então, eu quero que vocês enviem aí, uma pessoa de cada grupo, a última versão, só para ficar ali centralizado. Eu vou colocar esse link hoje, aí eu vou pedir só para isso, para vocês enviarem a última versão que vocês usaram. Bom, não, então... sobre a matéria. Vou falar, eu só estava confirmando se vocês... tá, desculpa. Tá? Já vou falar. Então, sobre a matéria, a parte que compõe a AV2, né, a APS, já foi finalizada hoje, né? Agora, a parte que compõe o... Gente, vocês são terríveis, né? Todo mundo aí falando, ninguém merece. Estou aqui falando, olha só. Mas tá bom, vamos lá. Não jogo, gente. Sou, assim, um 0, tá? Já aviso, não jogo. Então, nenhum jogo, professora? Nada, gente. O máximo que eu jogo, assim, é jogo educativo, porque eu faço pesquisa com jogos educativos. Mas é isso. Então, assim... Nem Ludo, nem Ludo. Ludo tá em alta aí, ó. Então, assim, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma aula para vocês me darem uma aula de jogos aí, tá? Eu aceito. Para eu ficar mais... Vamos providenciar isso aí. A gente pode fazer uma aula isso. Então, vamos lá. Só retomando aí, que eu já passei do horário. Vamos... Até me perder... do conteúdo, né? Então, a APS foi essa parte dos métodos de busca e ordenação, e a V2 é o quê? A APS mais uma avaliação dos 8 pontos. Essa parte dos 8 pontos também vai focar no mesmo conteúdo da APS, de busca e métodos de ordenação, tá? A AV3 é que vai ser toda a matéria do semestre. Então, só para reforçar aí esse ponto. Tudo bem isso? Claro? Sim, professora. E a prova V2, você vai fazer como na V1, dá para a gente entregar? Então, ela vai ser mesclada. Vamos lá. A gente vai ter uma parte que vai ser objetiva e que vocês vão fazer no dia que seria a V2, no horário da aula, tá? Então, vai funcionar desse modo. E vai ter uma questão específica que vai ser discursiva. E aí eu vou postar antes e vocês vão ter um tempo para fazer e me entregar até a semana da V2. Então, vai ter aí uma parte valendo 1 ou 2 pontos discursiva que vocês vão fazer. E aí, essa parte discursiva, vocês vão fazer em dupla ou trio e vão me enviar pelo AVA. E a parte que vai ser objetiva vai funcionar como se fosse uma avaliação, uma prova, né? Que vocês vão fazer, só que online no horário da aula. Claro, com questões que dê tempo de vocês fazerem no tempo da aula e objetiva, tá? Tudo bem? Deu para entender? Sim. Entendi. Não vai ter prova, então, e vai valer só a APS. Beleza, professor. O bolo é gravado. Então, assim, tá gravado o que eu falei, tá? Tudo bem? A prova aqui que você passou do... Oi? Uma atividade, é igual a prova que a gente fez da... Não vai ser igual a da V1. A V1 foi toda... É um conteúdo diferente, né? Foi toda... Não é só do conteúdo. A V1 vocês fizeram toda offline, né? Foram questões discursivas que vocês fizeram e me enviaram depois. A parte da V2 não vai ser. Então, a parte da V2 vai ser aí. Vai ter uma parte que vocês vão fazer no dia 4, que seria o dia da V2, online, aqui no horário da aula. Então, eu vou
passar um link para vocês, vocês vão acessar um questionário e vão responder durante a aula. Só não me bota para escrever, pô. Oi? Pô, tô Mas com é dessa aí. positiva, gente. Ah, tá. Essa aí vai ser múltipla escolha, não é? Naquele tipo exercício do É. AVA. A parte que vai ser online, no dia da aula, no horário da aula, vai ser múltipla escolha. Só que, além disso, vai ter uma questão discursiva que vocês vão fazer fora do horário da aula e me enviar depois, como se fosse um trabalho, né? Vou passar uma questão, vocês vão fazer em dupla ou trio e vão me enviar. Tudo bem? Entenderam? Show de bola, ficou claro. Tranquilo, tranquilo. De qualquer modo, eu vou colocar uma descrição disso aí, um documento lá no AVA explicando isso, e qualquer dúvida que surgir aí é só me perguntar, tá? Mas na semana que vem, então, a gente vai fazer aí uma revisão desses métodos para dar uma relembrada de tudo que a gente trabalhou e aí, de certo modo, também vai ajudar para a avaliação. Então, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato. Então, venham na semana que vem, né? Acessem, né? Venham não, mas acessem na semana que vem. E aí,